Olá, estudante do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre expressão numérica e essa expressão numérica envolvendo as 4 operações básicas da matemática, certo? Vamos lá! Sabiam que as expressões numéricas são traduções de situações cotidianas e podem envolver as 4 operações básicas? Bom, expressão numérica é a tradução de uma situação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, em linguagem matemática, que é o quê? No nosso caso, a nossa linguagem matemática são operações e números. E quais operações? As 4 operações básicas. Quais são essas 4 operações básicas? Eu tenho a adição, tenho a subtração, tenho a multiplicação e tenho a divisão. Mas se está envolvendo as 4 operações básicas, como é que eu posso resolver, professora? Tem uma ordem? Tem uma hierarquia de resolução? Tem sim, é isso que a gente vai ver aqui. Observe, 120 dividido por 3 vai dar 40. 40 vezes 2 vai dar 80. Só que eu não resolvi o 80 mais o 93, eu resolvi quem? O 49 dividido por 7. Ah, então isso aqui já está me dando uma dica de qual é a sequência que eu vou obedecer. Então, aqui eu fiz primeiro a divisão, depois eu fiz uma multiplicação e eu não fiz a soma, eu pulei direto para a divisão. Ah, muito bem, mas espera aí. Então, primeiro a multiplicação, depois a divisão, é uma dica, né? Não fui para a soma nem para a subtração. Feita a divisão, daí eu vou resolver o que está faltando. O que está faltando? Adição e subtração. A gente já sabe que numa expressão numérica, quando tem adição e subtração, eu resolvo o que vem na ordem. Fazendo o que vem na ordem, a gente vai ter o 166. Então, prof, quando tem uma expressão numérica com as 4 operações básicas, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, ou seja, tem uma ordem a seguir, né? Primeiro eu vou resolver a multiplicação ou a divisão e depois eu vou resolver a adição e subtração. Prof, mas quem inventou isso? Da onde que veio isso? Alguém dormiu e acordou pensando nisso? Não, tem uma justificativa. Olha lá, por que que isso acontece? Presta bastante atenção aqui na prof. As operações inversas, elas estão numa mesma hierarquia de resolução. Não é verdade? Por exemplo, quem é a operação inversa da adição? Subtração. Quem é a inversa da subtração? Adição. Então, as duas não estão na mesma ordem de resolução? Estão na mesma ordem de resolução. Quem é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Quem é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Então, elas estão numa mesma ordem, não é verdade? Então, como as operações inversas estão numa mesma hierarquia, quando eu tiver as 4 operações básicas, eu resolvo primeiro multiplicação ou divisão, o que vier nesta ordem, e depois adição ou subtração. Tudo bem? Muito bem. O que a gente viu então nesse vídeo? Que existem expressões numéricas que podem envolver as 4 operações básicas. Adição, subtração, multiplicação ou divisão. E que tem uma ordem para ser resolvida. Qual é a ordem? Primeiro eu resolvo a multiplicação e a divisão e depois eu resolvo a adição e subtração. E a gente viu também que isso acontece porque elas são operações inversas e as operações inversas estão sempre na mesma hierarquia de resolução. Espero que tenham gostado e até breve.